Professor, boa noite. Boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. O caminho até aqui, seu caminho até aqui foi ao lado do Fabinho Soldado, desde a saída do vestiário. Como foi essa conversa? O seu trabalho foi respaldado pelo executivo do Corinthians? Você vai continuar no banco de reservas na quinta-feira? Bem, Pedro, eu já digo e mais uma vez, portanto, muitas das vezes, e volto a repetir aquilo que eu acho que foi o Marco Belo ali, que foi na última coletiva, acho que foi o Marco ou foi o outro seu colega. Epá, não me convidem para esse circo, pá, não, honestamente, pá, eu percebo que é o que vende, eu percebo que é o que querem sangue, eu percebo que querem isso aí, chamam aqui ou chamam ali o presidente ou chamam aqui o Fabinho. Portanto, eu sou técnico de futebol, não sou administrador de um clube, portanto, e nessa perspectiva vocês têm que fazer essa questão a quem de direito, respeito a sua pergunta, portanto, percebo, mas estou completamente fora e não quero entrar nisso, está bem? Antônio Rafael Esgrilles, aqui na Energia 97. Não se esqueça, vai perguntar. E isso aqui fica para as próximas perguntas. Não perguntem a mesma coisa para eu não estar aqui a repetir a mesma resposta. Está bem? Rafael Esgrilles, Energia 97. Estamos no meio da janela de transferências. O presidente tem dito, até disse isso para a torcida, que busca 4 reforços. Essa demora na chegada de reforços, você busca a todo momento, dentro de alternativas no jogo, busca jovens jogadores experientes. Até que ponto essa demora na chegada de reforços impacta no seu trabalho, atrapalha seu trabalho? Assim, às vezes as coisas podem eventualmente não ser como nós queremos, portanto, são situações que nós não conseguimos controlar. Quando existe menos capacidade eventualmente financeira, temos de ser mais criativos. Portanto, e nessa perspectiva, é evidente que eu enquanto treinador, gostaria de ter já os jogadores aqui, porque a janela vai abrir, mas vai abrir, eu gostava de os utilizar já, eventualmente, e poder se adaptar a um novo clube, a um novo treinador, a novos colegas. Mas muitas das vezes as coisas na vida não são como nós queremos, portanto, mais uma vez eu digo, o Presidente e o Diretor Executivo têm feito um trabalho inexcedível de poder facultar todas as condições ao seu treinador. E mesmo eles ainda não vindo, continuam a dar-me todas as condições, portanto, e nessa perspectiva, confiança enorme, portanto, acredito muito nos jogadores que trabalho, hoje dedicaram-se, entregaram-se, é evidente que temos que parar definitivamente de errar, porque se há golos é porque houve erros, mas já não podemos adiar mais, portanto, e eu tenho a convicção, a certeza, não é teimosia, portanto, é porque o Corinthians vai atingir os seus objetivos. É evidente que está a passar uma fase desafiante, é evidente que estamos tristes, é evidente que sinto a dor do torcedor. Eu acho que hoje, independentemente do resultado, não era aquele que a mim, mais uma vez, não espelha aquilo que foi o jogo, dignificamos o clube, mas vamos prosseguir aquilo que é o nosso trabalho, aquilo que nós acreditamos, porque é este caminho que vai novamente levar o Corinthians à estabilidade. Boa noite, Antônio. Vitor Boni, Jovem Pan. A gente sabe que muitas vezes, quando as coisas dão errado de forma consecutiva, o psicológico, a parte mental, acaba virando um peso a mais. Então, eu queria saber como que você vê, como você avalia a cabeça do seu elenco agora, nesse momento que, como o Vessone citou, 1 mês sem vencer na temporada e 2 sem vencer no Campeonato Brasileiro. Olha, essa é a tarefa também do treinador, portanto, e a capacidade que nós temos tido de mobilizar esta gente e perceber que eles também sabem o que é que está a ser feito. Portanto, a confiança é inabalável entre todos. E quando existe isso, existe um caminho e uma luz que nós vamos agarrá-la. Antônio, boa noite. Eu ia mais ou menos por aí, porque, como você bem disse, dentro da sua proposta de jogo, o Corinthians estava levando bem a partida, até tomar 2 gols de bola parada. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela frase, né? Jogamos como nunca, perdemos como sempre. O Corinthians está mais ou menos aí, 6ª derrota no campeonato. Precisa dar esse ânimo? É uma das tarefas suas, mais como gestor do que como treinador, nesse momento? É o que mais precisa acontecer nesse elenco? Precisa deixar os caras animados? Também não sou animador, né? Nós precisamos é de confiança. E a confiança advém das vitórias, portanto, e nós só precisamos disso. Portanto, quem vê os jogos do Corinthians e os números, portanto, eu até eu vinha
Eu vinha em direção ao estádio, vinha com o relatório que a Cifut me entregou relativamente àquilo que tem sido o trabalho. Portanto, aquilo que não me agrada e aquilo que me revolta, e a revolta que vai dentro de nós, é as não vitórias. Portanto, e nessa perspectiva, aquilo que nós vamos em busca na quinta-feira, sem adiar mais, é as vitórias, porque elas vão trazer confiança, porque todos nós envolvidos dentro daquilo que é a estrutura do clube, jogadores, diretoria, treinadores, comissão, todos os departamentos, estamos imbuídos num espírito grande de devolver a glória, que essa vai ainda durar, mas sobretudo depois de passar um caminho das pedras, dar uma estabilidade e principalmente voltar a ver felizes aqueles torcedores que apoiam-nos de uma forma fantástica em todos os momentos. Edson Rufino, 105 FM, minha pergunta é em relação a um momento que vive o Corinthians. Você várias vezes disse que não era um momento desesperador. Estamos na 13ª rodada. Você continua pensando da mesma forma? Não é um momento desesperador? Não, de 13 para 38 ainda falta muito ponto, pô. Portanto, e nós, vocês só estão a olhar para a classificação. Eu estou a olhar noutro objetivo. Portanto, é evidente que impacta muito uma notícia, Corinthians na zona de rebaixamento. Repare que, olha, é a primeira vez que eu estou a utilizar, portanto. Mais uma vez, portanto, nós somos pessoas responsáveis, todos nós somos pessoas responsáveis, eu, comissão, diretoria, portanto, sabemos muito bem o que é que andamos aqui a fazer e sabemos que é a responsabilidade de gerir um clube desta dimensão. Boa noite, Antônio, Lolária da Timão. Pegando um pouco nessa linha do desespero, né? A gente já passou uma boa etapa do campeonato. E para o Corinthians chegar aí na média, né, para um time não cair de 45 pontos, a gente tem que ganhar mais ou menos 50% das próximas partidas. Como tornar esse time mais reativo para essas vitórias realmente começarem a acontecer? E também como que você avalia as partidas dos garotos, né? Tanto Wesley quanto o Léo Maná, que demonstraram bastante garra dentro de campo. Olha, repare, eu hoje estava a ler, enviaram-me qualquer coisa que o adversário ia jogar com o menino e o Vítor, portanto, mas o Estevão já era um jogador que já é titular, o Naves também, com a ausência do Gustavo, mas repara, nós tínhamos o Donelli, tínhamos o Léo Maná, tínhamos o Breno Bidon, tínhamos o Wesley, mais um conjunto de jogadores que estavam sentados no banco, portanto é capaz de ser nesta altura a equipa mais jovem, pelo menos foi, salvo erro, no último jogo, com uma média de idades de 24, é capaz de ser a equipa mais jovem da Série A brasileira. Portanto, acho que mais uma vez aquilo que eu vos digo, estamos preocupados, portanto não nos passa ao lado, mas somos gente responsável e estamos revoltados, portanto, e vamos transformar essa revolta em rendimento no próximo jogo para conquistarmos aquilo que são os 3 pontos, porque são as vitórias que nos vão devolver aquilo que são a nossa confiança. Tá? Antônio, boa noite. André Neto, da Rádio CBN. Queria perguntar sobre o momento do jogo em que o Corinthians ficou com um jogador a mais. O time criou chances antes disso e depois, nesse momento, teve dificuldades para furar o bloqueio do Palmeiras, e o quanto que a derrota de hoje aumenta uma pressão por resultado do Timão para um jogo em casa contra o Vitória, em que o Corinthians, na teoria, é favorito. Obrigado. Não, olha, a pressão no Corinthians existe sempre, porque a obrigação nossa é ganhar todos os jogos. Portanto, é evidente que nós sabemos isso, que não existe nenhuma equipa no mundo que ganhe os jogos todos, mas culturalmente, historicamente e ideologicamente também é uma equipa que é obrigada a jogar para ganhar e a ganhar os jogos todos. Depois, essa é a nossa obrigação na quinta-feira de podermos estar lá. Qual era a outra sua pergunta? Sobre o momento que o Corinthians estava com um jogador a mais. Portanto, quando o Corinthians teve um jogador a mais, nós experimentámos de todas as formas. Portanto, nós construímos a 3, com o Breno como 5, o Garro e o Cornato por dentro, tendo a largura pelo Bidu e o Pedro Henrique, e o Pedro e o Yuri na frente. Portanto, eu acho que nós tivemos as nossas ocasiões, não as concretizámos, mas sabe que depois da expulsão não houve jogo. Portanto, é uma
equipa experiente, portanto faz a sua cera, à sua maneira, portanto vocês perceberam isso, não perceberam? Portanto, e depois ainda mais, temos o nosso amigo Daronco, que ele gosta disso porque ele está um bocadinho mais inchado e que ele quer sempre que o jogo esteja parado, portanto, à maneira dele, portanto, e é um bocado casarito. Portanto, e nessa perspectiva, jogámos aquilo que tivemos que jogar. Eu gostava, por acaso, e em nenhum momento, justificar o resultado com a atuação do senhor Daronco, portanto, mas gostava de só por curiosidade, mas vou me dar ao trabalho nisso, ver o tempo útil a partir da expulsão. Aí é que eu gostava de ver, portanto, e nós aí, é que aí o senhor Senemi ou Semeni, é que devia ter algum cuidado, principalmente para não escolher sempre os mesmos para apitar o Corinthians. Antônio aqui, Rafael Jacobucci da Rádio Craque Neto. Qual o tamanho da responsabilidade da comissão técnica quando toma um gol de bola parada, como foi hoje o segundo gol do Palmeiras? E se permite uma segunda, a gente não pode perguntar diretamente para o Fabinho, mas qual a credibilidade o seu diretor te passa para uma continuidade de trabalho? Bem, sobre a segunda pergunta já respondi. Sobre a primeira, todos nós somos responsáveis, portanto, é muito simples. Antônio, boa noite. Henrique Vigliotti, Identidade Corintiana. Antônio, você sempre fala muito sobre números. Então, baseando-se nos números, segundo a UFMG, portal estatístico, o Corinthians tem 54,3% de chance de abaixamento nesse exato momento. O como fazer para reverter esse cenário matemático, como você sempre fala, de números? Se ganhar o próximo, vai reduzir a chance. Portanto, basicamente é isso. E depois temos que ir novamente ao Instituto para pedir nova estatística. Portanto, isso vai-se alterando. Portanto, hoje é uma situação, outra é outra. Portanto, o Fortaleza, quando tinha 5 pontos há 2 anos atrás, qual era a chance? Era 99. Portanto, acabou por ir à pré-Libertadores. Portanto, futebol é rodada a rodada. Portanto, e é nessa perspectiva que nós vamos trabalhar. No próximo jogo, estamos lá para competir, para lutar pelos 3 pontos e devolver a confiança e a alegria aos torcedores. Antônio, aqui Vinícius Lúcio, Central do Timão. Nesse momento nós temos 4 viaturas de polícia na porta do Parque São Jorge, fazendo um trabalho preventivo. Nós vimos na última semana o histórico dos torcedores que foram ao CT, foram ao Parque São Jorge. Qual recado você tem para os torcedores do Corinthians, principalmente aos torcedores organizados que cobram e cobram sempre por resultados e para que o Corinthians melhore? Tem a razão, respeitamos sempre a sua forma de ser e de estar dentro de uma conduta que seja civilizada, mas estamos aqui gente responsável, profissional, competente para servir aquilo que eles ambicionam, que é devolver a alegria, devolver a glória de um clube que, quando eu cheguei, estava na zona de rebaixamento do Paulista. Portanto, hoje ela atingiu esse objetivo, está em todas as competições. É evidente que nós estamos a atravessar uma fase desafiante, mas isto não acaba aqui. Isto não é como começa, é como termina, e para as pessoas acreditarem, confiarem, porque quem está à frente é suficientemente responsável, profissional e competente para poder gerir os destinos do Corinthians e atingir os seus objetivos. Tá? Antônio, tudo bem? Yuri Medeiros, da Gazeta Esportiva. Professor, eu queria falar sobre um jovem que, na minha opinião, tem sido o melhor jogador do Corinthians nas últimas partidas, que é o Breno Bidon. E você vai perder ele, você não vai contar com ele para o jogo contra o Vitória, por suspensão, mas eu queria que você fizesse uma análise dessas últimas partidas dele, desse protagonismo que ele vem tendo no meio-campo, armando a equipe. Queria que você falasse um pouco sobre esse jogador. Obrigado. Sabem que eu não gosto de individualizar, mas eu já disse que o Breno é um diamante. Portanto, é aquele jogador que joga de pantufas, ninguém dá nada por ele, portanto, e acaba por ser um jogador tão ou mais determinante que os outros. Portanto, é um jogador taticamente extremamente inteligente, ocupa muito bem os espaços. Já disse isto mais do que uma vez, muitas das vezes compensa aqueles que jogam à frente dele, portanto tem que fazer mais às vezes por ele e até gerir os espaços, muitas das vezes compensar os espaços que os restantes ocupam. Portanto é um jogador que define bem, com grande critério, portanto
Um jogador que me dá gosto de ver jogar. Portanto, é pés de veludo. Portanto, é um jogador extremamente cerebral, inteligente. Eu rasgo elogios a este jogador porque eu costumo dizer que é um jogador de 100 milhões, mas não é de reais, é de euros. Portanto, ele tem um futuro extremamente brilhante, portanto, ainda mais uma pessoa bem formada, bem educada, e isso determina muito aquilo que nós somos enquanto daquilo que é a nossa profissão. Portanto, um jogador maravilhoso. Portanto, dá-me um gosto enorme ver o crescimento dele, acompanhar, ter sido o treinador que eventualmente apostou nele. Portanto, mas o Corinthians que lapide primeiro o diamante, essa pérola, e deixa aqui pelo menos até ao final da temporada, depois pode o vender pelo valor justo, porque realmente é um grande jogador de futebol. Antônio, aqui Luiz Fabiani da Itatiaia. Uma primeira pergunta sobre a troca na faixa de capitão. Era o Ranieri até os últimos jogos, hoje o Gustavo Henrique assumiu a faixa. Uma segunda sobre o Hugo, ele ainda não foi anunciado como reforço do Corinthians, mas já falou à imprensa até como jogador do Corinthians. Queria que você justificasse o Hugo, o goleiro que está chegando ao Corinthians, o que fez você recomendar essa contratação, se é que foi você, e como você avalia o jogador? Assim, eu nem sequer tive contato com o jogador, não sei ainda desses processos, portanto eu não vou comentar os jogadores que não estão connosco presentes. E relativamente ao capitão, situações normalíssimas, portanto, sabe, há realmente a escolha de capitães pela minha parte, portanto, e a rotatividade também, ela para mim pode ser perfeitamente gerada, portanto, estou perfeitamente à vontade. O Raniel é alguém que eu conheço, tem uma relação extraordinária com ele, portanto não é por isso que ele joga porque tem rendimento, mas principalmente sobre o ponto de vista do seu trabalho diário, é um jogador inexistível e que se entrega à causa e que claramente se identifica com o clube. O Gustavo é um exemplo de perceber que um jogador de futebol não se mete a sua importância só porque joga. Portanto, muitas das vezes nós damos exemplos quando não jogamos. Portanto, e o Gustavo tem sido um claro exemplo disso mesmo para o grupo, portanto, numa altura em que perdeu líderes importantes. Eu não quero voltar a falar do Cássio ou do Paulinho e do Fagner, numa altura em que o Fagner estava a ser um jogador extremamente importante, portanto, se calhar dos melhores momentos de rendimento que ele passou enquanto jogador, portanto, e para além dessas ausências, foi mais uma que eu não estava à espera, e outros emergiram, portanto, e o Gustavo tem sido um exemplo dentro e fora do campo, e nessa perspectiva tem a minha confiança, e nós temos essa rotatividade, se for necessário, mas principalmente são muito solidários uns com os outros e têm a capacidade de compreender o momento e que ninguém fica chateado por isso. Tá? Boa noite, Antônio. Daniel Soares, Bate Fundo Esportivo. Você sempre fala do Corinthians alcançar os objetivos. Hoje o principal objetivo é tirar o time dessa situação. Lá na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians entrou em campo com o objetivo de brigar em cima, ou a realidade é essa, brigar pelo rebaixamento? Não, é nós olharmos principalmente para o momento do clube. E o objetivo do Corinthians, sabe qual é? É ganhar ao Vitória. Esse é o que é o principal objetivo do Corinthians. Antônio, aqui no meio, coisa rápida com relação à torcida em si, porque a gente costuma normalizar muitas coisas no meio do futebol, né? Se acontece fora do futebol, é uma vergonha, se acontece dentro do futebol, ok. Foram 2 invasões nessa semana, tanto no CT quanto no Parque São Jorge, que por pouco não encontraram jogadores, vocês, né, dentro do CT, só não encontraram porque vocês estavam de folga. O presidente mostrando uma proposta de patrocínio master para a torcida que estava dentro de uma sala administrativa do Parque São Jorge. Quanto que essa pressão vinda de fora, vinda da torcida, mantém vocês seguros? Se atrapalha tanto no dia a dia, quanto também na questão psicológica, porque é algo que não é raro de acontecer no meio do futebol, mas acontece e todo mundo segue a vida. Quanto que essas notícias atrapalharam no dia a dia, nessa preparação para o derby, e quanto que isso muda um pouco do foco também para vocês? Olha, primeiro, como eu falei, e falei ali ao seu colega, que compreendo e respeito
a insatisfação do torcedor. É normal, portanto, nós queremos constantemente ganhar e o que é facto é que a equipa, de alguns jogos para cá, não tem conseguido atingir o objetivo, ou por uma razão ou por outra. Mas também já o disse, respeitando e compreendendo, também há formas de o fazer, portanto, e nessa perspectiva eu estarei sempre ao lado ao torcedor, sinto o sofrimento deles, partilho esse momento com eles, mas para eles perceberem sempre que há gente que está dentro do CT, que é responsável, que é profissional e que é competente, e que são as pessoas certas para poder dar e voltar a dar a glória e a estabilidade ao clube, portanto, porque isso não se fez de um dia para o outro, portanto, eu já lhe disse, mas, e volto a repetir, quando eu cheguei aqui, o clube tinha 5 derrotas seguidas no Paulista e estava na zona de rebaixamento, e esse era o objetivo, era ficar na A1 Paulista, portanto, e hoje vivemos momentos desafiantes em todos os prismas do clube, portanto, vai demorar para atingir a estabilidade. Percebemos que a única coisa que importa para o torcedor é a vitória, não interessa se tem patrocínio massa, se não tem patrocínio. O resultado, o futebol é resultado, portanto, as pessoas não querem saber se esforçamos, se nós nos dedicamos, se nós somos profissionais, não interessa. Interessa é ganhar 1-0, nem que seja com um gol contra, portanto. O resultado é o que guia e direciona o caminho de um clube de futebol. E nessa perspectiva, aquilo que eu tenho para dizer é que as pessoas que estão dentro do CT são pessoas competentes, profissionais e que acreditem que, e é por isso que nós estamos em todas as competições, portanto, e estamos apenas a uma vitória de podermos devolver a confiança e irmos embora. Obrigado, Antônio. Boa noite a todos. Bom trabalho. Qual